Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Carteira do Casal. Carteira do Casal. E hoje, Roberto, um casal de onde? Casal de Boca Raton, gente, vizinhos, moram pertinho da gente, vivem a mesma vida aqui que a gente sabem o que é morar no paraíso. Exatamente, já estão aqui há um bom tempo, né? Já. Mas nós vamos apresentá-los. Vamos apresentá-los e eles vão confirmar para vocês. Aguardem e verão se realmente Boca Raton é o paraíso ou não. Episódio de hoje com o casal Inaldo e Dora. Oi, tudo bom? Amigos aqui de Boca Raton, empresários, estão há muito tempo nos Estados Unidos. A gente já te conhece há um tempo. Há um tempo Eu já. conheci o Abel hoje, mas já te conheci. Eu não conheci o Inaldo, não. Eu tenho Dora, que sei que sempre está em contato com a Roberta. Gente, eu tenho que contar pra vocês não sabem e vão saber. A Dora foi a primeira pessoa que eu conheci em Boca Raton. Foi, na escola. A primeira pessoa. Porque vocês têm duas filhas, né? filhas. E uma estudou na escola do Arthur. No né? Arthur. E eu vou Ela- começar a contar essa história pra vocês verem como que a Dora é retada. Nordestina. Nordestina bruta. Eu já cheguei me envolvendo numa polêmica na escola. Eu lembro. Sim, foi uma polêmica. Eu lembro. Eu cheguei me envolvendo numa polêmica. O Arthur foi para uma sala de uma professora que era assim, péssima, uma bruxa mesmo. Eu lembro. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? A Dora falou, não, você não vai aceitar isso. E ela tinha acabado de me conhecer, a primeira pessoa que eu conheci. Me deu todas as dicas. Aí falou, A gente foi lá na secretaria. Se ela não quer essa professora, ela quer mudar a professora. E eu fiz, não, você não se preocupe, que eu dou um jeito. Eu vou dar um jeito. Você é mãe, você tem todo o direito de trocar. E aí a gente trocou. gente, conseguiu. trocou e deu certo. E o Arthur foi Foi. uma professora maravilhosa, teve um excelente recomeço aqui na Flórida de vida, que a gente estava chegando do norte na época. E foi incrível. Então, Foi. assim, foi uma conexão, a primeira briga. Foi o primeiro amor problema. à primeira vista. Então, sejam muito bem-vindos no nosso podcast. Obrigada pelo convite. Da nossa vida, né? Isso, agora a gente quer saber, né, Abel? Claro, Nossa estamos Senhora. honrados aí que vocês aceitaram o convite. Né? Ficamos honrados Agora aí. vai Obrigado. ter que fazer. Agora vamos saber um pouco. Então, o casal já está aqui há quanto tempo, Inaldo? Vai fazer 25 anos, não é isso? Ano que vem. O ano que É, vem. ano que Há vem. 24 anos agora. E vocês vieram Minha- para cá, já estavam casados? Conta um A pouquinho pra gente. Conta como é que foi essa história aí. É, sei que é uma história longa, né? É longa. Eu. Deixa eu dar uma iniciada Ai, na meu história, Deus ela do continua, céu. né? Vamos lá, Eu vou- quem você vai falar vai aí? encontrar- não Quem sei é que se- vai Deixa eu falar? até beber um pouquinho de água Deixa eu agora. falar como é que foi. Eu sou músico profissional no Brasil e eu tenho uma Que banda. legal! Que vinha, bacana. a banda vinha da família desde 1970 e passaram dos pais para os filhos. Então a história é muito longa, né? E eu entrei na banda e fui ficando. E era banda de quê? A gente tocava no começo, era banda de Tocava baile. tudo. É, eles Tocava tocavam tudo. tudo. Banda de baile. Aí depois começou aquela febre de forró. A gente começou a passar mais pro forró, mas ainda ficou como banda de baile. Tanto que eu tocava a noite toda que Deus me dava. No Brasil. No Brasil. No Brasil. E sempre a gente tinha o corpo de balé, né? Das coreógrafas lá fazendo a coreografia, dança. Ah, não. Deixa eu te contar. Pera aí, Aí, eu era Ai, muito Senhor amigo Jesus. do dono do corpo de Do balé. corpo de né? balé. O Joy. Uhum. E aí, eu tinha uma fama... Eu sou o guitarrista da banda e cantava também, mas eu era mais guitarrista. Eu tinha uma fama... Quando as bailarinas entravam, passava por mim. Essa fama... Porque eu não sei por quê. Aí você já passava, né? Já passava... Você já fazia lá a inspeção. Exatamente, passava Teste por do mim. sofá, não, né? Teste do sofá, tudo. Ah, meu Deus do céu. Aí, toda vez que chega uma bailarina nova, todo mundo diz, olha, Naldo, tu já viu a bailarina nova? Você tinha que Uau. aprovar. Você Aí eu tava disse dentro assim, do não vi não, padrão não vi de- não. A história é bem longa, mas chegou no dia que ela foi Que a gente ia viajar para o Piauí. Piauí. Uhum. E aí Mas chegou ela, então, era bailarina da ela é banda. bailarina. Era. Aí chegou o meu primo, eu tava tomando banho já próximo a ir pro ônibus, aí ele chegou pra mim e disse, Naldo, o que foi, Tiago? Tiago, o nome dele. Aí eu disse, tu viu a bailarina nova? Aí eu disse, não vi ainda. Eu disse, não vi ainda. E Mas agora já vem já vou lá conhecer. E a história agora vem, mais engraçado é agora.
Aí eu disse assim, eu olhei pra cara dele, eu disse, Tiago, eu tenho uma coisa pra te falar. Ele fala. Eu disse, eu acho que eu vou casar com essa mulher. Sério? Você falou isso? E até hoje ele fala isso. Falo isso pra todo mundo. E foi verdade. Aí Tiago olhou pra minha cara, tu falou isso com as outras dias. Não falei, você sabe que eu não falei. Aí ele disse assim, ela é muito bonita. Porém, não vai ser essa que tu vai casar. Eu, por quê? Porque o pai dela é namorado dela. Tinha um namorado. O pai dela é o namorado dela. Tia. Que é, coincidentemente, o nome dele era Tiago também. Tiago também. Aí a gente pegou a estrada, aí quando eu cheguei na minha sala, lá na sala do apartamento lá onde eu morava com meu pai e minha mãe, ela tava no sofá. Só que o sofá é daqueles engole pessoas. Engole visita. Você senta, o joelho vai até aqui. O joelho ficou aqui em cima. Aí eu peguei na mão dela, não tinha visto o namorado dela, peguei na mão dela, dei um beijo, prazer, Hinaldo. Fiz Todo cheio de todo aquele charme. 21 a 2 anos. 21 a 22 anos. Aí ela caiu na rede, né? Aí eu disse, caiu na rede. Esse é o gatinho, mas não falou nada, porque ela tava com o namorado. Aí conheci o namorado dela, tudo, a gente foi. Pra fazer uma história muito longa, curta, lá na viagem mesmo, eu tava olhando demais pra ela, eu percebi que ela tava olhando demais pra mim. O namorado dela já percebeu que também não tava junto há muito tempo, 3 meses, um negócio assim. Fazia pouco. Fazia pouco tempo, ele e aí... viu que ele tava sobrando. Ele queria isso, porque como ele era bailarino, todo o corpinho todo organizado, todo bonitinho, ele viu... Ele disse, deixa eu aproveitar a viagem também, entendeu? Por ele também, ele disse assim... Quando a Dorinha falou assim, eu quero acabar o namoro. Mas eu sou correta, eu acabei primeiro. Era assim, eu quero acabar o namoro, porque eu tô gostando do guitarrista, blá, blá, não sei o que. Ele disse assim, eu já percebi, não tem problema não, tchau. Aí foi pegar as meninas. Desse jeito. Foi desse jeito. Isso tudo lá em Pernambuco. Lá em Recife. Recife. Foi. Aí... Quando nós voltamos, já oficializamos, só que tinha um detalhezinho. O meu pai, ele era o dono da banda. Vai falando, pra eu não ficar falando só eu falei que eu falo demais. E meu pai era o dono da banda, e meu pai disse assim, não aceito o relacionamento de ninguém com ninguém dentro da banda. Ia ter que mandar por conta de ciúme, aquela coisa. Aí o pai dele era muito ciumento. Comigo. Com os meninos. Filhos, né? Que tem o meu irmão, que era o tecladista. Então ele era muito ciumento, ele não aceitava de jeito nenhum. E aí... Por incrível que pareça, quando ele soube, né, que ele não é besta, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, eu tive que sair da banda, ele continuou, sendo que eu que tive que ir na casa dele falar com o pai dele. Eu que tive que ir lá, Roberta. E o pai dele, eu lembro como hoje, ele olhava assim para mim, eu fiz, não, então, seu Geraldo, é porque ele olhou assim pra mim, assim, saia daqui e não volte mais. Não volte mais nunca. Falou. Ele não queria. Porque ele viu que ele perdeu um filho pra uma pessoa que ele... Como se ele já também soubesse que eu ia ficar com ela. E ele não queria aquilo, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar... Você ia abandonar a banda. Ia abandonar a banda. E vocês ficou com a banda quanto tempo? Com a banda eu toquei 4 anos. 4 não. 4 anos. Não, mas eu não fiquei muito tempo, não. Mas ela não ficou muito tempo, não. Tanto que aqui, no dia que eu conheci ela, até o dia que nós nos casamos, foram 10 meses. Vocês casaram rápido, então. Por quê? Porque quando houve esse rolo todo com meu pai, e aí a banda também não estava andando muito lá, essas coisas, a economia não estava muito boa do país, aí eu já sabia, eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos de 92 a 96. Então, eu meio que já sabia o caminho das pedras. E aí foi quando... E as meninas de vocês, elas nasceram aqui? Nasceram aqui. Em Boston. Nasceram aqui. E aí, quando eu percebi que eu ia casar mesmo, eu disse assim, eu quero casar contigo, mas aqui a vida pra gente começar é difícil. Eu odeio estudar, ela odeia estudar. Eu odiava estudar. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, eu vou pra onde eu já sei onde é que é mais fácil, pelo menos assim, eu sei que lá tem emprego. Mas aí a pergunta que não quer calar. Depois que Dora apareceu e nananana, parou o teste com as bailarinas? Eu espero, né, que tenha parado. Parou porque todo mundo da banda... Eu espero, porque ele ainda viajou depois. Boa pergunta. Ele continuou na banda. Fazendo os testes com as bailarinas. De novo, Roberta. Gostei, Roberta. Mas parou porque mas ele Joy... continuou Deixa eu só olhar pra tua cara. Parou porque o Joy, ele fazia questão, que ele era muito amigo dela também, ele fazia questão
de só colocar pessoas que já eram compromissadas. De alguma forma. Mas ela também era compromissada. mas pois dois é, meses né, não Abel? conta, 2 meses não conta. Tô brincando. Mas aí era o amor da agora só vida, se for né? casada. Desse jeito. Aí era o amor da vida, né, Reinaldo? Já Pô, estava escrito. Já estava escrito, e o tava- pior que já estava escrito, porque depois de que a gente casou dia 20, voltando ao que ela falou do meu pai não foi no meu casamento. Ele era Gente. contra. Caramba, Ele era contra. sério? Ele ficou Mesmo depois que- com muita Foi. raiva. Tá Muita louco, raiva. Não mano. permitiu que minha mãe Não fosse pro deixou. casamento. Foi. Mas mesmo depois de Meu você Deus. ter Aham. casado e tudo. Aham. E quanto tempo depois ele veio aceitar o casamento de vocês? Muito tempo depois. Mas Tipo, você. anos? Porque quando eu Muito casei tempo, dia tipo- 20, Nossa. eu já tinha falado pra ele que eu ia vazar. Então, você casou e vocês vieram para os Estados Unidos? Foi isso? Eu casei dia 20 e 20 dia 23 eu vim para os Estados Unidos. Caramba! Aham. E aí ela veio depois Eu de vi outubro, 4 meses. 4 meses. Eu vim logo depois, Logo do, depois do, do atentado. do atentado. do atentado. Então Eu você cheguei em casou outubro. e Aham. veio. E ela, Casei. lógico, veio antes para Organizar. E ela veio depois. E aí eu tenho o Aham. meu melhor amigo, que é o Adson, lá do... Lá que de agora ele mora lá Boston. em Boston agora, Aham. mas a gente Ele e cresceu Andréia. junto, né? Aham. Ele e André. Aí eu vim com ele, E ele eu não vim queria com a vir, e Andréia. ela veio Ah, com então o vocês André. vieram em dois casais. Dois Aham, casais, a foi. Andréia e o E Watson. aí, aquela Aham. história que vocês moram aqui há muito tempo, começou lá de baixo. Uhum. As coisas que a gente passa, que muita gente acha Dormindo quando no olha você colchão, no hoje. chão. Os caras tão ricos, Só não tinha tá uma rico, mas lâmpada. Só tinha uma lâmpada, a televisão era aquele Ah. tubão ainda. Aham. Era Dividir todo um processo. apartamento. Trabalhou de Apartamento. tudo, né? Vocês De trabalharam de tudo, tudo. de tudo. Construção, você trabalhou com comecei na cleaning construção, também. Com cleaning, Ela com trabalhou tudo. na Cleaning Aham. e a Andrea também. Que é Aham. a história de muitos imigrantes, Na né? maioria, Da maioria dos a maioria. imigrantes. É porque Aham. o pessoal acha que, assim, o pessoal acha que trabalhar na construção é ruim, é denegrir. Não, Não, tá muito pelo louco. contrário. Não. A gente de construção ganhava mais ainda do que um cara que trabalhava Ó, no banco. É. Só ali pra você no- ter ideia, então, a área de construção aqui nos Estados Unidos, ela tem uma relevância enorme, é quase um quarto do PIB americano. E hoje os brasileiros que estão realmente prosperando, a grande maioria estão envolvidos na área de construção. na construção Lógico civil. que eles montaram a companhia, Aham, cresceram, aham. profissionalizaram, Aham. não só trabalharam, né? Uhum. Estão ganhando, botando pessoas também para trabalhar, É, e nós botando brasileiros- time e tal. E nós brasileiros temos esse tino, né? Quando você começa a trabalhar uma coisa, você já começa a fazer bem legal o que você está fazendo, você já quer sair do local que você está para ir montar sua própria companhia. Claro, Tem e- o empreendedorismo Tem na o veia, E a né? América Empreendedorismo dá na veia. essa- Dá oportunidade. essa oportunidade, Tem né? essa Isso é opção. muito bom. Tem campo, tem muito mercado. Uhum. Mas, E- Dora, e é você natural. pensava em Estados Unidos ou o Enaldo que botou na tua cabeça? Porque Nunca na ele já minha tinha vida. Nunca na minha vida. A gente casou, eu tinha 19 anos. Eu conheci ele, eu tinha 17 e ia fazer 18. Então, quando ele foi lá em casa pedir minha mão em casamento pro meu pai, e ele mas falou. ele foi, então. Ele Foi. foi, Ah, pedi tá, em porque eu tava mas preocupada pedi aqui. em casamento. Ainda Namoro não eu foi tive ela. que ir na Ah, casa tá. dele, Que ela entendeu? falou que tem que falar com seu pai, pô. Agora eu Tá falei, ué, namoro, tá ele namoro, foi tá namoro. pedir, pô. Ele foi lá em casa pedir minha mãe em casamento pro meu pai. E aí ele falou pro meu pai: não, eu quero casar com a sua filha, mas porque eu quero ir embora. E eu o não que quero. seus pais achavam disso? Roberta, meu pai e minha mãe me teve com quase 50 anos. Meu pai tinha a mesma idade, né? Eu fui o temporão. Então, assim, meus pais, eu sentia que eles não sabiam lidar muito com uma filha adolescente. A diferença era muito grande, Não, né? meu irmão grande. mais velho hoje tem 65. Ele tem idade de ser meu pai. Então, eu sentia... Eu acho que meu pai fez assim... Até hoje eu penso assim, pô, 10 meses com um cara que não sabe nem quem é, porque você não conhece uma pessoa em 10 meses. Nós tínhamos uma referência, Qual? o Samir Abuana, que era um radialista é um muito radialista, famoso lá em aham. Pernambuco. Que E conhecia as que duas conhecia famílias, as duas aham. famílias. E passava Tanto- notícia de uma para outra falando que eram pessoas que A podia gente confiar, Podia né? confiar. Aham. exatamente. Então, tipo assim, mas eu acho que meu pai, ele pensou assim, eu vou segurar minha filha pra quê? O que é que ela vai fazer aqui? Qual é o futuro dela aqui? É. Então, assim, a gente que é mãe, você que é pai, É. a gente sente, eu acho, quando o namorado ou a namorada do seu filho é Vale uma a pessoa pena. boa. Eu acho que meu pai sentiu isso nele. Porque minha mãe era apaixonada por ele. Que eu não tenho mais meu pai nem minha mãe. Mas eles eram apaixonados.
Era meu genro do coração, né? Faziam almoço no Eu sábado. fazia pra As ele. irmãs dela falavam, Vinaldo, tu vai vir sábado? É, porque é o único dia que minha mãe faz almoço almoço. pra gente, por É melhor causa de você. você vir que Pra poder a gente Então, também ter um assim, almoço meus bom. pais, ele não falou muito, entendeu? Porque ele viu assim, qual o futuro da minha filha aqui? Aham. Então, E ele viu que você tinha, né, um futuro bom, vocês Aham. poderiam construir a Aham. família. Pelo menos a vontade, A vontade, que hoje em é. dia nós não vemos tanto nos homens É. de hoje, sabe? Eu fico triste com isso, porque aquela garra de vamos chegar, vamos correr Que atrás. legal, né? Que você Não. encontrou ela, viu, bateu aquele Apaixonei insight, né? antes de ver. Foi que você falou, vou Eu casar falei, com vou ela. casar né? com ela. foi. E depois, logo, casou mesmo, de fato. Casei, de fato. Resolveu vir pra cá Uhum. num período E aí, curto, né? Num período rápido, 10 meses. E aí, quando você veio aos Estados Unidos a primeira vez, já foi de mudança, já foi pra morar, foi sua primeira vez? Foi minha Foi. primeira vez. E qual é a sensação da hora de chegar nos Estados Unidos? Sem pela falar hi nem bye. Ela não falava raio. Nada. Ele tinha o inglês fluente e espanhol fluente. Ele estudou aqui, ele fez high school aqui. E eu fiz assim, meu Deus do céu. Eu fiz Dora. Ela não tinha nem saído de Pernambuco, não. Já tinha saído de Pernambuco. Já, mas eu ficava assim. Eu fiz isso mesmo? Você se perguntava assim, o que, que eu tô Aham. fazendo aqui? Eu não me perguntava o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu sempre fui muito aventureira. Eu sempre fui muito. Eu nunca me arrependo de nada que eu faço. Mesmo que depois eu faça, por que eu fiz? Mas eu fiz por experiência. Eu criei uma experiência na minha vida. Então, eu sempre fui muito aventureira, desde de adolescente. Já passei por muita coisa. E aí eu ficava assim, sim, mas agora eu vou fazer o quê? Que eu não sei falar hi, eu não sei falar bye, eu não sei pedir uma água. E aí eu e a Andréia, essa minha melhor amiga, que eles são padrinhos das minhas filhas, a gente assistia televisão americana o dia inteiro. O dia inteiro, porque para A poder gente- aprender o inglês. A gente Sim, chegou ainda na isso, Não né? época. tinha Aham. internet. Não. A gente chegou na Não. época que, para poder assistir televisão do Brasil, era aquelas fitas Fita. que ia pra loja brasileira, Aham. você E alugar. vocês moravam no norte, em Morava Boston. no Não, norte, que era em mais Boston. ainda Então, excluído Que de tem a tudo, neve da ainda, neve. Aham. né? Toda aquela questão. Vocês É. vindo do Nordeste, praias, Sair de sol. Recife, olha só, sol. pessoal, saindo de Recife pra Boston. Para Boston, quase que Não, eu em infarto. outubro. Você Em já chegou no outubro, frio. eu cheguei no frio. Eu Eu cheguei mês no já frio. tinha neve, um mês Mas e assim, era pouquinho. tudo novidade. Ai, que lindo, as folhas coloridas. Nossa, eu fiquei apaixonada. Mas passou 1 ano, passou 2 anos. Assim, não vou cuspir no prato que eu comi. Boston é lindo, mas nunca foi para mim. Eu morei lá 13 anos, mas aquilo não era eu, entendeu? Eu tenho um calor humano, eu gosto de lugar tropical. E aí Mas é por conta das tuas raízes também. que das ela minhas foi raízes. Nasceu na praia. eu fui criada na praia, em Vila de Pescador. Eu aprendi a engatinhar na areia da praia. Nossa. Então, imagina, hein? tipo assim, Ficar naquela- Ficar naquele naquele inverno. frio era tormenta, né? No Nossa frio, não dá Senhora. mesmo, não. Mas a gente só foi pra lá porque a gente tinha um amigo em comum. Tinha um o amigo Rafael, lá já. Ele já aham. morava lá. E ele disse, Naldo, naquela época, realmente, a diferença do por hora, o dinheiro Muito, por hora era muito muito grande. diferente, era muito grande. É isso, vocês que moram há muito tempo, tem como, né, comprovar. Tem. Era muito diferente. Tudo Aqui aqui era mais. A muito. Flórida tinha um custo de vida mais barato. Bem Mais mais barato e a- pagava as muito propriedades pouco. E o salário também era bem mais Muito baixo. pouco. Muito Não é pouco. isso? Lá Muito eu pouco. comecei, quando foi a primeira, eu me lembro, eu e o Trigueirinho, ele vai rir quando ele assistir isso. A gente chegou, o cara só tem um trabalho aí, e vê que interessante. Que um brasileiro que arrumou esse trabalho ainda era daquela época que o brasileiro ficava com a primeira semana sua. Nossa, O cara que recebia. Ah, Olha só, gente. ah. A história de imigrante. Você, Você foi trabalhava- o imigrante que chegou Ah, sem ah, dinheiro. ah, Primeiro, antigamente, é o imigrante raiz esse aí, né? Não é imigrante Não é Nutella. imigrante É, Nutella. é O imigrante imigrante raiz. raiz Primeira quer dizer que você semana, trabalhou a primeira Uma semana inteira, o de dinheiro graça. ficou com ele. De graça. O dinheiro ficou pra ele, que arrumou emprego Que pra você. arrumou emprego pra mim. É igual aluguel, né? O cara, o aluguel, o primeiro aluguel Exatamente. E aí, a gente começou ganhando $10 a hora para fazer demolição. Aí eu, $10 a hora para fazer demolição, isso é muito fácil. Aí toda vez que eu completava uma hora, eu olhava pro meu amigo e disse assim, Mais 10. mais 10.
Mas isso que ano? 2001. 2001. E o engraçado é que o dólar naquela época era Mas quase corrige, um por tá, um. Era gente? quase um por um. $10, então, era um dinheiro bom. Ah, antigamente, mas né? antigamente era um Não, dinheiro isso que eu bom. tô querendo dar Aham. referência. Porque hoje ele falou $10, a pessoa, nossa, é pouquinho. É. Não, nós estamos falando de 2001. 2001, mas a turma que 24 trabalhava anos aqui, que a gente atrás. conhecia alguém daqui, minha irmã sempre morou aqui, desde a primeira vez que eu vim. Aqui era bem menos, né? Ela ganhava Ó. 5,50. Então, era metade Nossa, dela. Ela trabalhava na ela trabalhava na Burdines, Burdines, que que era- hoje é Macy's, não é isso? Não, Burdines. É Macy's, ela tá Seria Macy's. a É, Burdines. comprou a Burdines. Ela trabalhava, era Eu $5 não a sei quem hora foi. ela Nossa. ganhava. Aham. Era muito pouco, a Era diferença muito era, pouco. Era muito grande. grande a diferença, Aham. entendeu? É. E lá tinha muito emprego, porque como aqui tem mais gente, a busca por trabalho é maior. Lá tinha mais emprego do que gente E para como é trabalhar. que foi essa decisão de mudar para Flórida? Quando foi que vocês chegaram e falaram assim, estamos prontos, agora é eu vou a te falar o hora? que foi. Foi Deus. Foi Deus. Foi. Sempre. Sempre, né? Sempre. Ele teve um acidente. Ele trabalhava ele amolava faca, Pra coisa restaurantes, industrial. aquele Ele pessoal que tem viajava. faca nas Aham. facas nos restaurantes. E ele trabalhava num galpão. No pessoal americano. Americanos, Capão. E aí aconteceu que um dia ele sofreu um acidente fazendo entrega das facas e quase perdeu o dedo. Quase decepei meu dedo. Aham, porque abriu no meio, foi terrível. E aí ele falou com o dono da empresa na época e falou, ó, eu não vou poder, ele teve que fazer cirurgia, teve que conectar todos os tendões, sendo que mesmo assim tava ficando Tava escuro. ficando escuro o dedo. Aham, aí ele teve que fazer outra cirurgia Outra cirurgia. para poder conectar. Ele ficou sem trabalhar, né? Não pode. Um Como é que tempo, não né? tem como? É. E aí ele falou na época pro cara e ele disse assim, ó, eu não posso vir. Aí o cara pegou e falou para ele, se você não pode vir, então não venha mais. Uau. Aí eu fiz, ele se acidentou no trabalho. Caramba. Aham. Não, realmente eu não tinha falado nada para workman compensation, essas coisas Aham. todas. Nada disso. Ele na cirurgia não, porque eu tinha na época o Mass Health, Uhum. que era o É um free care de plano, lá, né? né? É, Isso É, Medicaid um, aqui, como se fosse um health insurance estadual, né? antigamente, Subsidiado exatamente. pelo Subsidiado estado de pelo estado, Massachusetts. E aí eles davam para todo mundo baseado no seu income, na sua Isso, entrada, isso. entendeu? Não é que a gente ia atrás, e às vezes pelo income ele podia até fazer um copay, você pagar Aham. um pouquinho, mas quem tinha fazia abaixo de 30, eu acho, já era automático e free. E aí, alguns hospitais, não é que o Estado ele subsidiava, como você falou, alguns hospitais, feito Harvard, tinha o Cambridge. o do E a Cambridge, saúde lá é melhor. né? Era, sempre foi Ainda muito é. boa. Ainda é, né? Ainda Não é, não necessariamente, tem Eu tenho que comparação. discordar com a sua pessoa. Hoje já está Não, bem é assim. Mas é melhor do decaída. que aqui. É melhor do que comparado com aqui. É melhor do que aqui, sim. É. A saúde de Massachusetts sempre foi referência para o país todo, desde quando a gente morava lá. Referência mesmo. Tanto que os melhores aparelhos cirúrgicos vêm de lá, que é Boston Equipamento, Dynamics, sim, tem um monte de sim, coisa. Tudo as sedes, né? SEDS é tudo lá. Mas por conta do que vem acontecendo, a mudança no mundo em geral já não é tão feito como é que é hoje, entendeu? Apesar de ainda ser muito boa. Mas, de repente, porque tem muita gente, está muito tumultuado, eu acho que está mais equiparado. Os outros estados todos estão mais E vocês bem mudaram equiparados. quando? Que ano pra cá, pra Flórida? 2000 e... Júlia tinha Não, 5 anos. na muda. Eu vim em 2013, novembro de 2013. Aham. Trabalhei um Mas mês aí foi e depois meio. desse acidente? Foi. Então, depois desse acidente, ele recebeu um convite de um amigo nosso do Brasil, o Theo, porque ele queria abrir uma empresa aqui na Flórida. Uma E- fábrica de pregos. Aham. E ele queria uma pessoa de confiança 100%, o Theo conhece o Nau desde pequeno, Meu amigo de infância. para que falasse inglês, que entendesse do país. Tomasse conta da operação. Aham. E aí ele falou, quando ele falou, vai ser na Flórida, eu tô com a mala pronta. Aceita? Amanhã eu tô lá. E ele já E- estava sem o trabalho. E ele já Já estava tava sem sem um trabalho. trabalho. E ele recebeu esse convite justamente porque eu falo que foi Deus. Na semana que ele ficou sem o trabalho. Ah, Aí apareceu... Então foi tudo se encaixando. E o porque mais- se tivesse o trabalho já... Não teria vindo, não teria porque é aceito. difícil a gente sair da zona de Sair conforto. muito E eu já tinha difícil. Muito perdido, como é Deus, difícil. eu tinha perdido o contato com esse meu amigo há anos. Ainda tem essa Tem história essa que é mais interessante do ainda. avião. Minha mãe estava Aham, vindo do Brasil. aham.
lá em Boston. A gente foi buscar ela. Quando minha mãe passou, ela veio com outra senhora do lado conversando. Aí me apresentou, isso é fulano, não sei o quê. Ela também tem um filho que mora aqui. Aí ela, mas eu lhe conheço, você me conhece de onde? Ela disse assim, você conhece seu Geraldo? Aí o seu Geraldo de quem? Ela, do seu amigo Vitor. Vê que interessante a conexão. Aí eu disse, Vitor, conheço. Que é meu amigo de infância, de 9 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade, lá em Recife. E ela disse assim, eu sou a nova esposa de seu Geraldo. E o Vitor, eu sei que o Vitor é seu amigo, tá aqui o telefone dele. Ligue pra ele que ele quer falar com você, faz anos. Olha só, gente, Aí, como que Deus providencia. Quando eu liguei pra ele, Aham. quando eu liguei pra ele, foi exatamente nesse tumulto que a Dora tá Aham, falando. aham, Eu liguei foi. pra ele pra falar com ele. E aí, como é que tu tá? Está tudo bem? Não sei o quê. Ele disse, olha, não, quem tá querendo falar muito contigo é Theo. É Theo. Aham. Esse Theo que ela tá falando, que é o Foi cunhado tudo dele. no mesmo, Que é o assim, cunhado mesmo... dele, que é meu amigo de infância Aham. também. É, as coisas são providenciais É providenciais. mesmo. Mas foi 2013. Não, isso foi no meado de 2013. Aí, Quando- janeiro de 2014, a gente veio. Foi, aí eu vim pra cá, já sabia que eu ia vir, comecei a trabalhar comigo. Enquanto a operação não vinha, eu comecei a trabalhar com um amigo meu que trabalhava numa empresa de elétrica. Eles ainda trabalhavam para alguém, mas agora eles já têm a própria empresa, que é o Eric e o Eros. E eu comecei a trabalhar com eles. Eles arrumavam qualquer coisa para mim, comecei a trabalhar, voltei para lá no final do ano, no Natal, para passar com a família, e já vim com a família de Já carro. voltou com todo Mas mundo. sempre aqui em Boca, na região de Boca. A Primeiro a gente morou em gente, Coconut. Coconut Creek. Coconut Sim, Creek. aqui no sul, É, né? Não sempre chegaram aí aqui. pra Central Não, Florida. não. sempre aqui, E porque qual o é a pessoal- sensação de sair daquele invernão em pleno Nossa, janeiro e chegar aqui e tô ter no paraíso. praia? Você Tô no precisava ver. paraíso. Pra gente, assim, só em acordar, vocês moraram em Connecticut, então vocês sabem, só em acordar, não tá aquele frio desgramado. É. O carro não tá travado, porque na minha época, para ter aqueles story, né, que para começar a iniciar o carro para esquentar, era quem tinha um pouquinho mais, era 350, 400 dólares para botar. E quando dava 1 grau Celsius, né? É, A gente comemorava lá em... É, 1 grau. 1 grau. 1 grau. Saía do grau. negativo 1 grau. pro Tipo assim, uau. dava aquele solzinho e tal. Falei, cara, hoje tá bom o dia. Você andar 1, feito 2. pinguim, você fica andando feito pinguim para não cair. Nossa, foi muito Pra não se- assim, eu senti muita diferença em muita coisa. Aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil você recomeçar. E a gente recomeçou. E eu tinha 2 meninas pequenas, a Júlia tinha 5, a Vitória tinha 9 na época. E assim, quando eu cheguei aqui, de todos os 24 anos de Estados Unidos, a época mais difícil que a gente passou Foi quando a gente se mudou para a Flórida. Uma coisa engraçada, a gente passou muito- frio aqui. Aham. Foi muito. Porque a mês de casa não tem- janeiro. a casa não tem Aham. rede. Tem calefação, não tem. Foi É. muito difícil o início aqui na Flórida. Muito. Ele cogitou em voltar para Boston. Eu falei, você volta só, meu amor, porque eu não vou, não. Trabalha lá, Eu- manda o Mas dinheiro. Mas você diz por É quê? difícil. De oportunidade? De oportunidades, Oportunidade. de trabalho, se ganhava menos, bem Era bem menos. diferente, era né, muito quando você Ainda diferente. era diferente. Então, tipo O assim. aluguel também era mais barato. Aham. Então a gente meio que assim, sentiu bastante. Mas o clima te ajuda a a seguir. enfrentar os desafios. E você não tem ideia. Às vezes, eu lembro como hoje, a gente morava no apartamento de Coconut Creek, eu adorava aquele apartamento. Eu chorei quando saí de lá. Era bem pequenininho, mas eu adorava aquilo ali. E era de frente pro lago, a varanda dele. E eu sentava no chão e eu ficava rezando lá, pedindo a Deus solução, caminho. Mas sabe quando você sente uma paz? Ai, graças a Deus, Senhor, eu tô passando por isso, mas eu tô aqui. Tô aqui, Entendeu? não tô na neve, não Não tô tô no na frio. neve. Aham. Realmente, a neve ela é deprimente. Ela não é. são todas as pessoas que se dão bem. Uhum. A gente conhece vários casos de pessoas que deprimiram. Quando a gente morou lá, nesse tempo que a gente morou, o Alberto deprimiu, meu filho mais velho. Uhum. Uhum. Engordou Mas não foi pela neve, né? muito. Foi Juntou mais- tudo. É porque junta tudo que você Junta, fica sem o que ajuda, fazer. Eu me lembro, ajuda. Junta tudo. Aham. Eu me lembro Juntou que eu o frio, com a falta de amigos, com a É. falta de É. fazer. Aí entra no telefone, né? Aham. Com Não, rede eu social, fiquei, todo mundo na praia que- no verão. Aham. Nós Complicado. morávamos em Connecticut, eu tinha o trabalho, na época eu tinha até a oportunidade de voltar para o Brasil, para esse banco que eu trabalhava lá. Uhum. Só que a gente decidiu ficar. Aí eu falei com a família, vamos voltar para o Brasil ou a gente Tenta. fica nos Estados Unidos? Aham. Fica, mas vamos para Flórida. Aham. Agora eu falei assim, vamos para Flórida. Tinha Vamos, nada Aham. aqui, vocês não não. conheciam Tinha ninguém. Nada, tinha ninguém. nada aqui. Ninguém. Ah, é por isso que teve o Mas episódio sabe- da escola com a Dora. Não, Minha não. primeira amiga, Conheceu. Na verdade, tinha a prima dela
Mas quando a gente veio, depois eles moram hoje na Virgínia. Aham. E o que é que foi um gatilho que trouxe a gente pra cá? Ela sabe. Em pleno do inverno, o invernão daquele brabo lá em Connect deu, acho que menos 15 graus Celsius. E aí eu abro, acho que foi o Facebook, né? Isso era janeiro. A prima dela na praia aqui. Na praia. Eu falei assim, Roberta, não é possível. Não é possível. Eu tô em outro país. Não é possível. E é um voo de 3 horas e o pessoal tá no sol. E a gente veio visitar eles, que eles moravam aqui, eles nos receberam. A prima dela com o esposo, morava aqui em Boca. Nós ficamos aqui, né? Tinha alguns negócios, uma semana aqui que eu tinha que ver coisas na época de processo de imigração, que o meu advogado era de Miami e tal. E aí, Roberto odiou Boca. Odiei Boca. Falou, nossa, mesmo, sério? Por quê? odiou. Mas ela é assim. Gente, ela fala que odeia na primeira, depois... Peraí, mas eu tenho meu motivo e a Bel não entende. Ela fala assim... Fairfield é uma cidadezinha de Connecticut, tipo essas cidades do norte, tipo, como é, Leominster? Que não tem nada. Que você anda 20, que é o limite de velocidade 20, 25. E que você faz as coisas olhando pra floresta, olhando pro passarinho. Eu fiquei um ano e meio vivendo essa vida. À noite, uma escuridão. E eu gostei, eu não nego. Então, por isso que eu falo que às vezes eu penso numa temporada. Porque eu não nego que eu gostei. Eu gostei muito do silêncio. Eu gostei muito de andar devagarzinho. A gente vinha de uma vida do Brasil muito agitada. Então, quando eu cheguei lá, eu via que aquela calmaria. A calmaria, eu gostei da calmaria. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, anda 50, 60 na rua. E buzinando. Tanto que a gente foi pra Orlando, né? A gente não veio pra cá. Nossa, Orlando. Foi na Por isso. Não, na verdade, a gente foi... É Celebration. É um lugarzinho também bacaninha. Tá bem grande agora, tá lindo lá. É tipo uma vilinha. É. Aí a gente morou lá, mas o caminho era pra cá. Era pra gente cá vir pra de todo cá. jeito. Porque depois eu recebi uma proposta de trabalho aqui. E foi isso que trouxe a gente pra Boca. E também, além de eu não ter gostado, Boca sempre foi muito caro. Muito. E a gente vir Continua. pra Boca, sem trabalho, sem nada, não era uma opção. Tinha isso também. O Orlando era mais sempre economicamente. barato. Verdade, você tem razão. Quando eu fiz a conta, eu falei, eu vim, eu não tinha nada ainda certo. E a gente veio sem nada certo. Aí eu falei com ela, aí eu montei uma empresa, lógico, para começar a prestar serviço. E eu falei para ela assim, Orlando, o custo de vida é mais barato, né? Aluguel, tudo é mais barato. Aí eu falei, ótimo, porque foi isso também ajudou a gente. Só que eu não conhecia Orlando bem. Só que depois de morar. Eu comecei a fazer um serviço para uma empresa aqui, de Boca, que eles fizeram a proposta de me trabalhar full time com eles. Que eu tinha que mudar, naturalmente. Aí eu fiz igual você, Dora. Quando o Abel falou assim, recebi uma proposta em Boca, eu falei, aceita agora, porque eu não aguento mais Orlando. Eu fiquei agora, 3 meses morando num hotel. Esquece que a empresa. Eu não gostei de Boca. Ali perto da Glades. Qual Deus hotel? me livre. Um hotel perto da Glades ali, antes do viaduto. Que tem um restaurante. Farm Table. Onde fica o Farm Table. Aquele eu acho que é o Renaissance. É um hotel legal. Eu fiquei uns 3 meses morando ali. Eu vinha na segunda e ia embora na sexta, né? Final de semana eu ficava com a família lá em Celebration. Aí quando deu em junho, que é as férias escolares, foi quando acho que você conheceu ela. Foi em junho de 2018 que a gente matriculou os meninos no colégio. Que aí a gente veio de vez. E aí vocês, lógico, foram pra Boca por conta da escolaridade. A empresa ficava em Boca. Então eu já estava mesmo inclinado a alugar algo em Boca. Escolas. Mas a gente procurou o distrito da escola. Aí a gente... Mas é por isso que Boca é um lugar caro. Por conta da escolaridade de Boca. É muito bom. É muito bom. É um pouco diferente de Broward, de Miami-Dade, é um pouco diferente. É diferenciado. Tá um pouquinho pior do que na nossa época, quando a gente conheceu, porque a Del Prado sempre vai ser boa. Mas a Omni, que é a nossa filha mais velha, já estava na Omni, era um espetáculo, mas já não tá tão boa. A Spanish River já é excelente. O Arthur Alberto. Lembra que você estava com medo de pôr ele lá. E o Arthur muito tá boa. no Spanish River, que é excelente. Ou seja, a minha mais nova também vai, a Júlia. A Vitória, quando passou pela Omni... era muito boa. Muito boa, mas quando a Júlia passou pela Omni, já não era. Porque são quantas high school que tem em Boca? São as 4, né? Tem 4. Tem a Boca High. A Boca High, West Boca.
Spanish River e a Olympics. São 4. São 4. As outras são middle, no caso. São tudo middle. Mas Boca é sensacional por conta das escolas e tá perto ali. E aí, saindo de Orlando e indo pra Boca, aí eu já amei Cara, Boca. eu adoro morar em Boca. Também. Eu pego a bicicleta, vou até a praia de bicicleta. Eu tenho que dar um rolê contigo na praia. Entendeu? Muito legal. Pega aquela One A ali, no litoral, pedalando ali. Tu vai com aquelas bicicletas magrinhas também? Não, minha bicicleta bicicleta normal. Normal, tipo... Mas também falando da escolaridade, quando as meninas foram pra... Não, mas eu acho que não é aquelas mas não é aqui ele perguntou, não. Ela não é aquela fininha de ciclista profissional. Não. Tá. A minha bicicleta é uma bicicleta boa, mas ela não é dessas que a galera anda... Não, ela é normal. Não. Aí a Tradewind, quando a gente morou o primeiro ano aqui em Coconut Creek, a Tradewind era muito boa. Dentro da Elementary. É um Elementary. Ainda continua. Ainda só, para quem está nos assistindo, vocês que moram aqui há muito tempo, né? Pode estar orientando também as pessoas que têm uma audiência muito grande do Brasil, né? Assiste o podcast. Isso é um ponto que você tem que levar em conta quando eventualmente você vier para cá, né? A escolaridade, tem filhos, depende né? da idade das crianças. E aqui você pode pesquisar na internet o rating da escola, qual que é a nota. A nota A, obviamente, são as melhores escolas, mas impacta o valor do aluguel, o preço das casas. Mas eu quero dizer pro pessoal do Brasil é o seguinte, tem muita gente que se baseia muito pelo que a mídia está falando. Então, às vezes, vamos dizer, Boca é muito bom. Todo mundo quer vir para Boca, todo mundo quer vir para Boca, todo mundo quer vir para Boca. Mas tem outras escolas em outros lugares claro. que é tão bom quanto, por isso que não é tão falado, você quer dizer. Que não é tão falado. O que eles têm que fazer é ir nos sites das escolas, dos locais. Acho que o editor pode até colocar o site aqui para o pessoal pesquisar. Nós vamos colocar na tela para as pessoas e botar o link no vídeo também. Bota o link na descrição do vídeo a gente vai colocar o link para você que eventualmente tem interesse de vir para cá pesquisar. Nesse site você já pode colocar o zip code de onde você pretende morar ou já o endereço completo. O endereço completo. E ele vai dar a lista de todas as escolas que você tem direito de matricular o seu filho e a nota de cada escola com detalhamento, detalhado sobre por que ela está levando aquela nota. Não, e existem programas também que você pode aplicar, entendeu? Mesmo que você não esteja naquela área da escola que você quer pôr seu filho, você pode pôr ele num programa que aquela escola tem. Eu coloquei o Arthur no programa no Miro, você lembra? Lembro. Foi muito bom. Para colocar o programa também tem, que já tá ali no sistema. Você tem, logo que você chega no primeiro ano é difícil. É difícil. Mas depois você consegue se informar sobre como funcionam os programas e tem muita opção de estudo. Lembrando que tem o Charter School também. O Charter School que não é referência, é um programa que você pode entrar e que se você conseguir colocar um dos filhos, o outro filho acaba entrando também, o irmão, mesmo que a nota não seja tão boa. Geralmente as charters não tem uma nota muito boa. Muito boa. Por isso depende tem que escolher, depende do local. Tudo depende. Escola, tudo depende do local aqui. Tem que pesquisar. O rapaz para colocar o Palm Beach County, o Broward County, que é mais daquele Deerfield para baixo. E depois eu vou colocar um mapa na tela. Escolha onde você quer morar. Porque, para quem está assistindo do Brasil... Sabe, você está buscando casa, você dá um zoom, aí você vê nas escolas. Ô, Hinaldo, para quem está no Brasil, Hinaldo, Dora... O pessoal acha que a gente mora em Miami, todo mundo. Vocês moram em Miami. Mas Mas não é Miami. Bota o mapa aí, editor. É longe, Palm Beach. É longe, Três condados. É uma loucura. Conhecerem Boca, melhor não conheçam. Adoro Miami para passear. Eu gosto de andar em Miami, passear em Miami, mas nunca moraria ali. Mas você mora em Miami? Não. Nós não moramos em Miami. Entendeu? Só que a referência igual, no Central Florida todo mundo mora em Orlando. O brasileiro que está no Brasil. É normal. E aqui no sul da Flórida é Miami. Quando vocês moravam em Connecticut, vocês diziam que moravam onde? Que para eles entenderem uma eu falava Connecticut, mas Nova York, perto a referência de perto de Nova Nova York. Perto de Nova York. Mas nós nunca falamos que moramos em Nova York. Mas as pessoas falam assim, mas onde que é? Perto de Nova York. A gente falava perto de Nova York. A gente era Boston. Boston era 1 hora de onde a gente morava. Então, é igual Nova York, era 1 hora de trem. De carro também, né? De carro também, porque de trem é mais confortável. Mas vamos falar, Dora, sobre... Eu quero falar muito sobre um tema, gente, que eu fiquei muito... Olha, Abel, eu não falei pra essa não, vou falar. Ai, senhor. Abel, eu ri tanto, que eu tava vendo o Instagram da Dora outro dia.
Gente, a Dora tá toda, né? Maravilhosa, investindo aí no corpo, na dieta, nos exercícios. Eu tô sofrendo. Você vai fazer um campeonato, Sim. tá se preparando para isso? Vou. Daqui a 3 semanas. 3 semanas. Então, Nossa. quando a gente colocar esse Quando podcast tiver no no ar, ar, você já vai foi. ter. ganhou. Olha, Já Editor, nós ganhou. já vamos colocar aqui então as cenas de como foi aí Exatamente, o o campeonato editor vai da colocar, botar na tela. Mas aí nessa preparação pro campeonato, eu não aguentei. A Dora tá lá montando a dieta dela, né, gente? Mas Tudo você não muito contou calculado. o campeonato de quê? O pessoal que De quer fisiculturismo. Fisiculturismo. Ah, você acha que esses ombros Bari- aí são para Não, quê? eu vi o braço, eu falei, Bacana. rapaz, eu eu vi os braços dela, Olha, se me ó. aparecer uma bailarina agora, hein? Você Nossa, ela não chega nem perto. chega assim. Eu mato. Mas aí você compete, então. Vai ser a minha primeira vez. Ah, E Vai última, ser a minha por primeira favor. vez e última. Então, eu quero falar sobre essa brincando. parte aí que eu não aguentei. Abel, Como ela é tá... que é Deixa ser, eu contar. então? Deixa eu Calma. Conta aí, que eu vou- Até ele tá ansioso. Fiquei curioso. Não, a cena. Fiquei A curioso. Dora montando aí. a marmita dela lá, que a comida é toda controlada. É. Aí ela cortando os ovinhos, mostrando lá pra gente. Gente, sigam a Dora, tá? É muito bom. Dica de alimentação, Novela. saudável, tudo. Cortando os ovinhos. Aí ela separando a clara da gema, porque não pode comer gema, né, gente? Aí o Hinaldo passava no vídeo e comia gema. Aham. Aí eu falei assim, gente, que dieta é essa? A Dora tá lá, só na clara, sobra a gema, E o tá o gordo Hinaldo. comendo, né? Ela faz dieta Ela- só pra você comer. Como que é, Hinaldo, lidar com uma mulher que não está comendo nada? Nada, É, literalmente. olha, é muito difícil. Sabe aquele negócio, corte tramontina? Ah. Eu falo com ela, é um corte tramontina. Tchá! Aí eu, cara, vê de onde esse corte? Vê de onde essa Aham. ignorância? Paciência curta. Paciência zero, zero, é. zero. Mas não Mas uma pode coisa- comer nada mesmo. É muito restrito. Tipo assim, as pessoas... Ah, Dora, mas peixe tu pode. Eu só posso comer o que o meu coach mandou. Ele mandou, eu tenho 3 refeições no dia. As 3 refeições são pesadas. As 3 refeições não pode ter sal. Não pode ter óleo. Então, eu não posso comer na rua. É aquilo Caramba. ali. Ela leva. Entendeu? E É aquilo ali. exercício. Então, Muito eu exercício. vou todo dia pra cá, todo dia, segunda a sexta. Eu vou pra academia, inclusive vou ter que ir amanhã. Porque eu não eu faltei na segunda, vou ter que ir amanhã. Não tem problema, eu também trabalho um pouquinho. Fazer um Então, apontamento. então assim, é tudo muito assim, é um mundo muito interessante. Eu tô falando assim, tô gostando de fazer, mas vai ser primeira e última vez, porque Mas suplementação você usa. eu tomo a suplementação, whey que é whey protein, protein, muita creatina. Eu tomo muita creatina, whey protein, glutamina, entendeu? Creatina. O psyllium, eu tomo muito vitamina C, vitamina esse D. Psyllium aí eu comprei. Aham. Gente, até meus seguidores lá pediram, Rô, como é que toma isso? Eu falei, Aham, segundo, a Dora é assim, assim, aham, tem que É, deixar. tem que Não é tem que- fácil. Aham, não, porque é ela vira uma E o gelatina, primeiro né? dia que eu não sabia, coloquei uma colher grande. Meu Deus Nossa do senhora, céu. tu Papa. tomou Uma papa. Aí eu tomei Aham. aquilo, eu falei, não vou tomar isso nunca mais. Bem, eu nem sei o que é Não isso. queira, Abel, É não tão queira, Abel. difícil que eu nem te ofereci ainda. Ah, Eu Eu sei. espero ainda. que E você o chegar pior de no tudo que não outro tem grau. gosto de Tem nada. gosto de nada. Não tenho ideia Mas do que olha, é eu vou isso. te dar daqui um tempo. Calma que você tá evoluindo, você vai chegar lá, você vai beber Meu tudo. Tá imaginando, Abel? Fui obrigado, Hinaldo. Obriguei. Fui obrigado. Aham. Bom, Obriguei. show de bola. Mas é recomendação. bom, é bom. A gente tem que. Tô indo Gente, 3 vezes por semana agora. aham. Bom. A gente, eu Qual quero academia que brincar vocês com meus netos. Nós eu tenho vamos que. naquela na É, 441, né? iOS. iOS. Aham. Aham, Muito aham. bom. É onde É ele boa vai lá, também. tem muito boa, brasileiro. boa. né? Adorando. Legal. Aham, muito- ele vai lá eu, também. Eu vou lá também. Mas eu aí, ia aqui quando na você LA. não tá em competição, como é que é a sua alimentação? É de acordo com a família ou também é regrada? Mesmo jeito. Também é regrada? Também é regrada. Eu peso minha comida. O que eu tô sofrendo agora é que eu sou muito de snack. Mas assim, eu sou apaixonada por pipoca. E Apaixonada. tá na dieta? Não. Não. Ah, Então, Tava assim, até pouco tempo. tu tava podia. até pouco tempo. Então, assim, pipoca. E assim, air popped. Tá? Não é pipoca de micro-ondas. Mas, ô Dora, tem é que botar uma tudo... manteiguinha. Não. Ô, Dora, Não pode. Cabo na mas é gordura. tudo natural. É. Não usa... Nem Não. pode, né? Nessas competições. Não, usar. tem muita Tem gente que usa. pode, depende. Muita Existe gente as que usa. categorias, né? É, É existe porque eu as vi categorias. aquele cara que é famoso no Brasil,
mexe com fitness, né? O Renato Cariani falando, que eles tomam, né? Muita gente toma. Então, eu era suposto a competir em maio, sendo que eu quis respeitar meu corpo. Entendeu? Tem gente que toma para acelerar, para ter uma densidade de músculo melhor. É permitido isso? É permitido, é sim. Porque o que interessa, me corrija se eu estiver errado, o que interessa não é necessariamente a tua desenvoltura lá, é o músculo que você consegue desenvolver. Então, seja o músculo fininho, mas se você tomar qualquer tipo de bomba, essas coisas, aí fica mais aparente. Mas tá lá o teu músculo. Não é que essas bombas vai criar o músculo. Ele não. já tá ali, ele só desenvolve mais rápido. O que muita gente acha é que eu vou... Bomba que a gente sabe, né, que é esteroide, essas coisas. Que as pessoas acham, eu vou tomar esteroide e eu vou ficar forte. Eu vou tomar esteroide e eu vou ficar musculosa. Se você tomar esteroide e você não fizer dieta... Você vai engordar, vai ficar gordo. Você vai ficar inchado. Quer dizer, o cara que toma malha, por exemplo, não faz um treino... Você vai ter um problema de coração, você vai ter um problema de... Se você tem problema de câncer na família, o câncer vai crescer mais rápido. Tem tudo, entendeu? É um risco muito grande. Dora, então, nesse período aí que você está vivendo essa fase, você consegue falar pra gente, assim, com garantia de que a alimentação é a 99%. 1% é academia. Para conseguir alcançar. Mas quanto tempo você começou a fazer esse processo para competir? Então, eu malho com a minha personal, com a Pétala, vão fazer 4 anos. Então, assim que eu comecei a malhar com ela, ela falou para mim, se você quer ver resultado, você tem que entrar numa dieta. E aí eu falei com o meu coach, que é o James. E aí ele me passou uma dieta. E eu sou assim, se você me falar assim, você tem que comer pedra, faz bem, eu vou comer aquela pedra. E eu como a mesma dieta há 3 anos. Caramba, Uau. 3 anos? 3 anos eu como a mesma coisa. E agora que chegou no ponto de você competir? Aí agora, ano passado, começou o pessoal. Por que você não compete? Por que você não compete? Tá. Por que você não Porque compete? Você Por que você não compete? A mudar. Entendi. Aí eu falei... Primeiro, só se for divorciada, que meu marido não deixa. Realmente, coisa engraçada. Como é que foi pra você aceitar, Ainaldo? Não foi Nordestino bruto, a gente é muito ciumento. Eu sempre fui muito ciumento. Que ela vai ficar se exibindo, Ela né? vai ficar se exibindo com um biquíni Não é assim, desse ficar tamanho. assim, virando as posições. Não é isso? Mas na medida que foi passando o tempo, eu conheço a Pétala, conheço o James, conheço o pessoal todo. Na medida que foi passando o tempo, você começa a se acostumar e ver o resultado e ver a felicidade dela, que é o que pra mim importa. Assim, eu disse, eu vou passar por cima do meu orgulho. Mas a primeira vez você falou um não. Eu disse um não deste tamanho. Amor, eu tava pensando... Não. Mas... Já viu o tamanho da tanga? Não. Não. Foi difícil. Aí eu fiz não. Aí o pessoal falou, Dora, porque eu sei assim, ó, a primeira coisa que o pessoal perguntava, eu falava, não vou porque eu respeito a opinião dele. Eu não vou fazer com ele uma coisa que eu não quero no futuro. Tipo, eu tenho esse ditado, eu não faço para os outros o que eu não quero para mim. Ele não quer, ele não aceita, vai sentir, é desconfortável. Não é uma coisa que vale a pena para o seu casamento. Então eu falei para ele, pessoal, ó, ele não é a favor, mas ele manda em tu, eu fiz, ele é meu parceiro, ele é meu marido, eu vou respeitar. Entendeu? Não quer dizer que ele manda mas em mim. Mas ficou empurrando, entendeu? empurrando. Mas eu fiquei... né? Tu sabe que com jeitinho a gente... Jeitinho. Eu fiz então... Quando eu vi que ela começou a ter mais músculo que eu, disse... Não vai dar pra brigar, não. Não vai dar pra brigar mais, não. Senão a mãozada... Mas aí Daí teve um dia que eu fiquei... Nossa! Quando ele falou assim... Então, amor... Eu fiz oi. Eu tava pensando, não quero step nos seus sonhos, eu sei que é uma coisa que você quer muito. Então, assim, se você quiser fazer, não tem problema. Nossa, eu fiz, é verdade? Really? A gente só vive uma vez. Really? Na hora eu peguei o telefone, Pétala! Eu vou! Aí foi a partir desse momento que ela começou a ficar... mais sério. Eu sempre segui uma dieta. Sempre eu sou assim, a gente sai, mas assim, agora a gente sai, eu não como nada. E como é que é essas pra saídas mim é bom, assim? Eu não gasto tanto. Agora virou mulher econômica, tá vendo? Né? Ele podia pegar o dinheiro e comprar coisa pra mim, não? Aí, tá vendo? É sempre o interesse, tá vendo aí, Abel? É sempre o interesse. Ele vai comprar a tanguinha. Vai! Ainda vai comprar.
Então, quando a gente sai... Vai aplaudir, vai estar lá no evento. Vai, ele não é louco de eu vou não passar ir. o óleo, que ela fica parecendo aquele leather couch, que é dessa cor, marrom. Passa mesmo alguma coisa. Você tem que fazer o tanning um dia antes. Mas é o quê? Tipo... É spray. É spray. Eu vou comprar aquele negocinho de pintar a parede. Porque aí destaca, né? Eles fazem isso É por isso que é para destacar. É para destacar e até também para cobrir imperfeições. Porque não existe corpo perfeito. Não existe. É o que eu falo tem 2 meninas que vão competir junto comigo em divisões diferentes, e eu falo para as pessoas isso que eu sequei muito. Então Qual o seu percentual de gordura claro, hoje? não come nem, não é uma gordurinha, gente. Não, então, né? qual que é? Você mede, eu até agora eu não fiz o percentual de gordura, não. Eu fiz, eu acho que nos 3, 4 meses atrás estava 18%, depois eu fiz de novo, estava 16%. Com certeza agora deve estar entre 12%. Por aí. Nossa. Imagina, deve estar né? entre 12%, mas eu tenho que secar mais. Mais? Eu tenho que secar mais. Mas Então, do ponto de vista de saúde, isso não é perigoso? eu como, Ah, minha alimentação, eu como vegetais, eu como Proteína. a proteína, eu como carboidrato, eu tô tomando muita água, isso é bom. entendeu? Então, assim, eu como, sendo que eu só não como muitas vezes no dia. Eu como 3 vezes no dia. E a quantidade certa. E já a quantidade Exato, certa no para o peso, meu com a peso, balancinha, para a com minha tudo. idade. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que não é saudável. É saudável, porque Entendi. você está se alimentando. Sendo que, como você é acostumado, eu tomo meu café da manhã e antes do almoço eu como uma pipoca, eu como uma barrinha de cereal, eu como uma fruta. Não posso. Você não pode Não as posso. Eu beliscadas. tenho que esperar até E o como almoço. que é? As filhas apoiam? É isso que eu queria saber também, que você tem 2 meninas, Tenho 2 né? meninas. A Mas que Vitória apoia. está em Orlando. Eu falei para ela, não, Vitória, você tem que vir, porque ela disse, não, mãe, eu vou. Porque é uma vez só, meu amor. Mamãe Sim. não vai fazer de novo. Não é Dia das Mães, que às vezes ela não vem, porque ela trabalha, que tem todo ano. Isso aqui vai ser uma Então vez. você está segura que vai ser primeira e última? Não vou. Eu já recebi proposta já de fazer um outro com tudo pago. Eu olhei pra cara e disse, não. O problema no caso dela, que ela é muito Não. dedicada, não é nem a musculação em si, a dedicação de hora, de malhar, de comer o correto. O problema dela é que ela tá comendo, ela tem coisas que ela quer comer E não posso. E não pode. Aí tá Aham. se privando. Tá Tá né? se privando, entendeu? Então, acho que Tipo, ela eu não fui vai no pra- casamento esse final de E semana. não pode comer casamento da nada. filha do nosso amigo, Sabe foi. lancheirinha de criança? É eu com a minha lancheirinha, pra cima e pra baixo. Então, assim, não é vida. Para você, isso não vale a pena para a competição. Não é um desejo que está acima Não, dessa qualidade. eu tô Ela vai fazendo. realizar o sonho. Eu Exatamente. quero fazer. Eu Já realizou, inclusive, Já. quando sair esse Ela tá com a medalha de episódio. campeã. Isso. Vamos eu, assim, colocar as fotos aqui. eu tô assim. Se eu ganhar, ótimo. Se eu não ganhar, também ótimo. Porque pra mim eu já ganhei. O que eu tô Isso aí. fazendo, o que eu tô conseguindo fazer, é muito difícil. E as meninas fazem também dieta? Não. Elas comem a gema do ovo que fica, então. Não. Elas gostam das porcaria Das mesmo. porcarias. E você tem lanche na sua casa? Como é que é a sua Tem. geladeira? A minha geladeira tem a minha comida e a comida deles. Tem a minha comida e a comida deles. Caramba, Dora, então Não, é mais mas difícil então- ainda. É mais Você difícil. vê, Difícil, isso que eu ia você falar. vê É. as Sério, aí coisas. você vê Eu lá, sei lá, cozinho pra eles. Na Tipo, essa geladeira- semana eu fiz panqueca. Ela tem uma disciplina grande, né? Panqueca Ela é de muito carne disciplinada. moída Você com não creme vai de comer. leite. Não Eu não come. A disciplina dela é como. muito, Eu ela é não como. muito disciplinada. Isso Eu é não- legal. Eu tenho controle. Eu tenho muito controle. Eu acho que é assim. Tô com medo da Dora, ela quer qualquer coisa. Não, Rafael, uma Dizem pessoa... que eu tenho. Essa disciplina de ver, imagine tipo assim, eu. já, Ela é fácil. psicopata. Olha, Linaldo, você... Vai brincar com outra Mas bailarina. ele tem medo. É. Ele tem medo, porque assim, eu não bebo álcool. Nunca bebi. Nunca. Nunca bebi. Nunca fiquei bêbada. É minha Uber. Quando Eu vou não, pros eu não lugares, ela gosto dirige do pra- sabor do Nem álcool. vinho, nada? Eu não Nada. gosto. Caramba. Eu sou coffeeholic. Eu gosto de um café. Mas eu nunca bebi álcool. As minhas amigas todas, o sonho de todas é me ver bêbada. Eu nunca, assim, nunca diga nunca, mas assim, não sou eu. Mas eu tenho clientes que são psicólogas e às vezes elas meio que fazem uma terapia comigo sem eu saber. Aham. E elas falam assim, Dora, porque você tem um controle tão grande de você mesmo que o álcool vai tirar.
E você não permite. E você não quer perder esse controle. Não sabe ela o quanto é bom. Então, nossa, eu adoro. O dia que eu bebo, a Bel fala assim, hoje essa mulher tá. Depois da competição, você... Mete álcool. Joga um vinhozinho. Falou, hoje vamos tomar um vinho, Roberta, que hoje você vai ficar relaxada. Não, Prosecco, então. Prosecco, então. Nem dá, nem dá. Se ela tomar um copo, ela deve ficar muito bêbada. Porque não tem água. Não tem nada, não entra água. Então, o meu medo não é o ficar bêbada. O meu medo é não saber quem eu sou. Mas o efeito passa rápido. Não sei, Roberto. Eu tenho medo. Você Eu volta juro no a outro você. dia, você Eu tenho acordou, medo. É diferente. Eu tem tenho dia medo. que eu falo com o Abel assim, eu não sei o que aconteceu ontem. Ele fala, não é possível. Eu falo, eu não sei. Aí ele fala, não é possível. Eu falo, eu não lembro. Eu falei, por isso que eu falo com você, eu só posso beber em casa com você. Na rua, não, porque eu realmente não sei. A gente fica bem. Então, pra mulher você não bebe diferente. tanto, né? Não bebo tanto. Tá, então por isso, assim, porque eu você tenho costume. eu tenho muito medo. Assim, eu não sou de beber, eu bebo Socialmente, até cair. mas nunca fiquei assim a ponto de perder a consciência. Nunca aconteceu comigo. Já, que eu já tomei conta várias vezes já. Eu não. História engraçada. Nunca fiquei Já assim, de beber várias que eu não vezes. lembro. Eu falei com ela, nunca aconteceu comigo. Mas quando Eu falei assim, eu não lembro o que aconteceu. Não, nunca aconteceu Não, comigo. de não lembrar, não. Eu já fiquei mas de muito ficar muito de bêbado e ressaca, doido, já fiquei de ressaca, dor de cabeça, mal pra caramba. Mas de doido dormir. já, mas de esquecer, não. É a pergunta que eu faço. Pra quê? Não, mas Passar isso por é isso. jovem, né? Mas na hora Quando você é jovem, quando você você é é jovem... super-homem, você é Ele super-homem. bebe, no outro dia ele fala, nunca mais eu beber até amanhã. Não, mas eu assim, mais jovem, eu bebia mais, obviamente. E uma vez me deu uma ressaca, cara, muito forte, que eu anotei mesmo. Eu anotei, Pra não falei assim, esquecer. anotei, tá aqui, Abel é ó. disciplinado das Eu anotações. Se ele anotar, Eu ele anotei, eu cumpre. falei, cara, eu tô uma ressaca, eu não quero sentir nunca mais isso. Pra lembrar, Anotou né? Pra que lembrar. bebeu pra não beber. Anotei, pra mim nunca mais eu senti essa ressaca igual essa. Aquela dor de cabeça tão enjoada, que eu anotei, eu falei, cara, eu não quero mais Pois sentir eu vou te isso, contar não. uma história engraçada. Aí eu parei, entendeu? Nossa. Assim, eu não chego mais naquele ponto pra me dar essa ressaca que eu tive. Porque eu não queria mais sentir aquilo. Aí, entendeu? Músico, viajando todo final de tem semana. Como beber, pô. Então tem Ele não tudo, bebia. tem bebida, Tá tem louco, droga, ele não tudo bebia. isso a galera, todo mundo. Eu era o mais Ele quadrado não de todos, bebia. eu Ele não começou a beber quando a gente chegou Quando nos a gente Estados mudou pros Unidos. Eu não bebia, eu odiava o gosto do álcool. Até que na Copa de 2002. Ele ficou Eu trêbado. fiquei trêbado com Bud Light, velho. Aquilo é água. Nossa! Ficou bêbado com a Bud Trêbado com Light. Bud Light, Nossa, então ele, imagina. o Adson. O Atsu, Nossa, subiram no telhado, no roof da casa. Meu que era Deus 3 do andares, foi lá pra céu. cima. Foi terrível. Foi feio. Com Bud terrível. Light, hein? Bud Light, ficar bêbado com Bud Light. Na China. Bud Como é que Light foi? é a cerveja mais É água, leve né, do que o mundo. povo É, fala. é, Aham. Aí você bebe, não dá nada. Aí vem uns amigos meus, que eles vão ver isso, o seu Eric e seu Eros, me introduziram a Yuengling, daqui. Quer dizer, lá em Boston não tinha, e ela é da Pensilvânia, que é a cerveja mais antiga dos Estados Unidos. Vocês já viram uma verde? É Yuengling. Não, Abel. Não, eu não é uma conheço. delícia. Ela é bem encorpada, Ela é eles muito falam. encorpada, é uma Ela, delícia. mas é qual que Ela é uma é? lager, né? É uma lager. Lager. Muito boa. A Quando eles me fábrica é em introduziram Tampa. ela, é em Tampa. Tem aqui uma na fábrica em Flórida. Tampa e tem uma lá na Pensilvânia, que eu acho que ela é de lá. E eu morei muito tempo em Boston e eu nunca tinha visto, porque ele é muito pouca a cerveja dela ia pra lá. Não sei porquê. Mas quando eu cheguei aqui, os meninos me introduziram ela. Meu irmão, eu tomava Budweiser, Bud Light e a cada 2 latinhas, banheiro. Essa não, a cada 5 garrafas, aí é que eu vou pensar em ir no banheiro. Olha que bom. Ela é mais muito boa. encorpada. Ela é É. mais encorpada. Vamos ter que colocar na lista pra provar Aham. essa. Conhecer. Aham. Lá em Boston tem a fazer Samuel. essa Samuel coisa. Adams, Samuel que é de lá também. que é de lá. Essa É. eu conheço. Que ela tem um lager, tem, então, tem aquelas várias. Uma pretas. vez eu comprei tipo um box que vem com Com cada da tipo. season, né? Isso, bem legal. Da temporada. Isso. É, lá em Eu Boston. gosto de beber cerveja, draft, que é o chopp dos americanos, É. e vinho. Vocês vão lá não conhece o Duffy's? Sim, já Vocês fomos. vão lá Sim. muito? Nossa, eu adoro o Duffy's. Ela diz, é por causa da cerveja. Você pede um copão, vem outro de graça. Tá, Lá é só pra, É bom, chopp. esportivo, eu gosto. Aham. Uma cadeia, né? Uma rede também. É, você vê, aqui. o Manolos tem uma cerveja muito boa, gelada. Boa Sim. também. Boa, Manolos. Inclusive, eu vou contar aqui pro pessoal que assiste a gente que a gente tem
como fala, um hábito, né, Abel? Pós-podcast. Vocês não sabem porque vocês não acompanham. Mas só toda quem gravação... acompanha no Instagram. Quem tá no quem Instagram segue no sabe Instagram. que a gente conta. Toda gravação, pós-gravação, a gente vai pro Manolo tomar um chopp com uma picanha. A gente Agora, leva os convidados pra ir. ela vai arrumar. Agora, como nós vamos fazer lá? Não come. Eu não vai tomar um chopp? A Abel fica inconformada. É o tipo de pessoa que eu tomo por ela, eu tomo dela. Eu não, assim, muitos bodybuilders, eles param de viver. Eles param de viver a vida. Eu sou muito social. Então, muitos bodybuilders, eles param de viver a vida, eles param de sair, eles param de fazer tudo. Porque é tão restrito. E eu fiz, não, por que eu vou parar? Eu só levo minhas coisas. Então, você acha que é por isso que você não faz mais? Porque você é uma pessoa sociável, você gosta de sair, você quer viver essa vida. Eu quero poder sair, eu quero poder comer um pedacinho de bolo com café, eu quero poder, tipo, eu adoro road trip, a gente fez agora para South Carolina, eu gosto de comer uma pipoquinha dentro do carro, de parar no lugarzinho, pegar, eu não pode. No momento, né? Que você tá. Não pode. Buc-ee's, já ouviu falar Já do ouvi Buc-ee's? falar. Eu trouxe um saco de lá, de Buc Nuggets, tá lá guardado. Depois da competição eu vou comer. Então, tipo assim, eu hoje entendo que as pessoas param de sair quando estão nesse processo, algumas pessoas. Porque não tem autocontrole, né? Porque não tem o autocontrole suficiente e porque hoje em dia sair é tudo relacionado a comida, restaurante, tomar drink. Vamos falar a verdade. A comida, ela tem um valor afetivo muito grande então, de juntar pessoas. Estar na mesa é um ritual. É um ritual. É onde as pessoas se conectam. Você vai fazer uma refeição, vai sentar, vai tomar uma bebida, um vinho. É a ceia, né? É a conexão. E aí você não pode. Você senta, mas você não pode. Aí o que é que eu faço? Eu levo a minha comida, eu tô morrendo de fome. Já passou da minha hora, mas ninguém sentou para comer ainda. Eu espero. Aí quando tá todo mundo comendo, aí eu boto meu tapauezinho. Ela puxa a marmitinha, abre aquele negócio. Aí eu vou e começo a comer. E aí o pessoal fica... Agora, uma coisa que eu percebi também, muito interessante. E eu vou percebendo coisas ao decorrer do tempo. Como eu não tô podendo comer nada, eu sinto mais vontade de cozinhar. Que te satisfaz. Aí eu fiz um prato enorme de panqueca de carne moída para ele essa semana. Aí criei um suco de laranja com abacaxi, bati no liquidificador. Nossa. Tá bom? Eu disse que a gente toma um suco de laranja de caixa, né? Aquele suco normal. Aí ela fez o natural com abacaxi, com laranja. Saí metendo tudo dentro. Ficou. Só sei que aí... Eu já comprei outro saco de laranja para ela fazer. E aí, quando eu vejo as coisas que eu quero comer... E a gente até foi num aniversário essa semana, eu fico fazendo assim, come. Te dá prazer ver o outro comer. Eu fico, come. Engorda tudo. Aí ele, não, mas eu tô falando, não, mas come. Como se fosse por mim, né? Aí eu fico, mas por que eu tô fazendo isso? Mas eu fico, come. Não, mas vai jogar fora, come. Porque eu quero, mas não posso. Então, come tu, entendeu? E já acaba logo Então, antes, ela sempre foi muito regrada. Ela eu só sempre come fui. aquela porçãozinha. Eu sempre fui. Eu nunca fui de comer besteira. Gente, vamos pegar uma última dica aqui com eles, Isabel, porque já tá na hora da gente encerrar o episódio. Passa rápido, né? O papo. Agora que tá começando o tempo, passa rápido, gente. Tempo uma hora já. Deixa eu só terminar esse papo bodybuilding aí, porque a gente, né, a Bel agora tá na academia. Eu tô no projeto Noiva. Agora. Projeto Noiva. Tá chegando o dia. Engraçado. Não, mas eu corro. Ele gosta de correr. Ele gosta de correr. Ela sabe, eu faço 5 quilômetros. Depois que eu comecei, ela foi comigo umas 2 ou 3 vezes, para me mostrar como é cada exercício. O pessoal pensa que chega lá, pega na máquina e faz. Não é. A posição da cabeça. É muita gente fazendo coisa errada. Até o dedo, como você pega o peso. Você pega o punho. Tudo isso faz uma diferença enorme. Que horas que você vai, Naldo? Eu faço Leva tudo a Bel errado. Eu vou levar a Bel comigo. Eu faço tudo
tudo errado. É Não, eu ainda muita preciso gente. dela. Ele Dora, faz como é à que eu faço? tarde. Eu faço mais à tarde. Vocês É fazem de quê? muita Faz de hora? gente. De manhã. Ah, eu queria fazer, mas eu não posso. Meu business. Ele não acorda me Mas muito o permite seu cedo. business é o fazer. meu, O nosso business a eu gente trabalho consegue até de mais manhã. tarde, às A gente vezes, vai da né? tarde pra Então é noite. de manhã, Ah. eu vou cedo, É de manhã a depois gente eu tira. tomo O um meu banho. hoje eu acordei 4h40. Não, você tem que estar não, cedo. você tá- É. O meu, por que é melhor? Eu falo com ela. Eu já chego da academia, tomo banho e tô novo para fazer Eu o dia. queria, porque a entendeu? galera fala que é muito bom. Você Muito fica bom. pilhado. Isso. E Você o horário chega em da casa, manhã, toma banho, você pá, queima aí o mais dia calorias produz, do que você entendeu? malhar à tarde. Aham. E Você- Dora, e aí nesse processo seu todo aí, o que você daria de dica hoje para pessoas que estão num projeto noiva, que precisam ficar que estão desesperadas, tipo assim, né? Eu tenho um mês para dar uma enxugadinha, estar no vestido noiva. Parar de comer, olha, igual Roberta consegue. Essa disciplina não, gente, eu não consigo. Roberta, eu falo muito, as pessoas falam muito, tem muita gente que tem muito problema com o açúcar. Minha dieta, eu posso açúcar, eu coloquei açúcar no café. E o meu coach, ele é totalmente contra adoçante. Você quer tomar o açúcar, você quer tomar uma Coca-Cola, você vai tomar a Coca-Cola, você não vai tomar uma Coca-Cola zero. Ah, é? Você não vai Eu tomar tomo Coca-Cola só zero. Diet. Entendeu? Porque o que tem de químicos... Vai ter anyway. O bom não é não tomar, né? O bom é não se tomar. quiser Mas tomar assim, uma se pra quiser matar a tomar, vontade, entendeu? Toma uma Coca-Cola normal. É igual uma pessoa, você tá de dieta, mas eu queria um pedacinho do bolo. Se você vai comer só um pedacinho do bolo, come o bolo inteiro, Come um a pedaço fatia do grande. Uma Porque aí fatia. você um mata pé- com a vontade. Aham. entendeu? Você não Um fica pedaço não vai frustrado. te matar à vontade, você vai ficar com Entendi. raiva porque você não comeu. Mas minha dieta é em relação a não comer gordura. Gordura. Se você cortar a gordura, muita gente fala, eu vou cortar o açúcar da minha vida. Não. Você tem que Gordura que cortar você fala de tudo, manteiga. leite, Leite. lactose. Eu falo isso com Impossível a Abel ficar sem direto. leite. Até o mas salmão, eu, pra mim, salmão. o ou Abel, milk. a gordura incha por causa de leite. Não, eu, Ou tomo, eu meu. adoro leite, eu tomo todos os dias. Abel. O meu leite A é o gente- fat free. É É. aquele Não, nós Água. também. Não, não é. É Não? o Não água. é. Quantos por cento o teu? Não, eu compro aquele leite Whole que é food, A2, que é o com digestão fácil. Aham. Mas Ah, é é leite aquele- normal. É leite normal. Então Ele só compra tem esse que ela mais falou. É o digestão. fat Meu irmão, free. eu vou Mas te ele falar é uma Compra aguado, esse- você não vai Não. querer. E leite O de oat. amêndoa, leite Não, de sei também o não. quê. Muito É bom, amêndoa, melhor. é fat. É gordura. Amêndoa é fat. Agora, me- do- Aham. Amêndoa, Nuts. Bel castanha. Ele fala assim, eu vou comer só uma castanha. Não, eu adoro E enche castanha. a mão. Aham. Tá Castanha é errado. ótimo, né? Que é Mas fibra. aí, É. mas tem uma diferença entre a gente e eles. Eles são homens. Aham. Eles precisam de gordura por conta da testosterona. Agora a Entendeu? mulher sofre, né? Mulher não. Pode comer nada. Aham. Então, Lembrando, quando a homem gente for nascer precisa. de novo, Homem na precisa fila dos comer homens, tá? gordura. A Claro. mulher já é diferente. Mostra sim. Claro. A gordura vai, fica, né? Fica. Então, tipo assim, até um salmão, se você comer um salmão, é gordura. muita gordura, mas você não pode comer um salmão todo dia. Todo dia. Não é um peixe bom pra todo dia. Uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas, Melhorzinho é entendeu? tilápia. Ou Peixe, mais branco. Então, meninas, a dica é diminuam a gordura da dieta de vocês. Aham. E se for comer açúcar, que ela tá falando que ela come, Açúcar. malhe. Porque senão Aham. vai virar Vai gordura. virar Vai virar celulite. gordura. É, se Aham. ela Tem que malhar, fazer ela o queima. quê, Porque... Inaldo? Malhe. Malhe. Alberto, se você assistir esse programa, escute, tá? Porque eu, Inaldo, em casa, falo que eu vou malhar. É, o E pessoal... eu sou... Eu vou Vida, treinar. gente. Exatamente, eu sou tem das isso, Inaldo. antigas, sou das Explica antigas. principalmente pro senhor Alberto, Para que, os jovens É, que para- vai malhar. assistir. Malhar é que pra ele, eu fazer falo exercício. isso direto. Isso aqui vai virar um corte, editor. Pra mandar pro Alberto. Aham. Eu gostei de vamos ver chamar a essa aí. gente assim, não, É. é treinar. Vamos chamar a gente de alguma Treinar. coisa. Que conversa de treino? Que Não, é treinar, malhar. pai, Mas malhar. assim, eu tô até bem feliz e surpresa, porque se você for na iOS, só tem adolescente É. na Tá, iOS. eu tô adorando isso. Mas ver isso é bom de ver, porque pelo menos eles estão se Estão. exercitando, eles estão malhando, A entendeu? academia tá cheia. Cheia de adolescente. Estão no bonitos, telefone, É. mas estão estudando. ali malhando, estão Estão. fazendo um exercício. Pega meia hora no telefone, faz É. outra exercício, meia hora no telefone. Mas Grava estão um lá, vídeo, grava um mas vídeo. vai, Tá pago. todo a outra geração fit, É. adorando isso. Tá lotada Entende? a Tá, academia. ó, deixa eles lotarem as Agora, academias. você falou da dica da alimentação. E suplemento? Qual suplemento que na sua experiência aí desses anos de dedicação você pode falar assim, olha, esse
esse suplemento para mulher é essencial e esse suplemento para homem é essencial. O que você vê que faz a diferença? A creatina. Sério, ela é Todo isso mundo mesmo? fala, né? A creatina, eles têm até um estudo comprovado que crianças a partir de 7 anos já podem tomar. Então, a creatina não é só para os músculos, é para a memória, é para o cérebro, é para tudo. É para tudo. Entendeu? É para o corpo todo. Então, mas aí o que eu faço? De manhã cedo ela sabe, copo de café, um tanto assim, eu boto um pouquinho de leite e misturo com creatina. Tu põe creatina no café? E com leite. Vai para dentro. Gente, quanta coisa boa, hein? Informação de saúde, de alimentação, relacionamento... Bailarinas. Passou rápido. Bailarinas. Banda, né? Mas, Dora, e quem quiser encontrar com vocês? Vocês têm alguma rede social que as pessoas podem estar conectando, entrando em contato? Então, eu tenho o meu Instagram, que é Dora Nunes Beauty. E ele tem o Instagram dele, que é Clearwater Pool. Que é da empresa dele. Então, nós vamos colocar aqui os dois para o pessoal que tiver interesse lá, conhecer um pouco mais vocês no dia a dia. Vale a pena. Vale. E o meu Instagram, Roberta Vigni USA. Quem quiser estar lá me acompanhando, estou lá todos os dias. E o Abel, abel.fiorotti.sa, com dicas de contabilidade, caixinhas de perguntas. Se você tem qualquer dúvida sobre contabilidade americana, entre no Instagram do Abel e também aqui no canal do YouTube com várias aulas. Exatamente. Se você gostou desse episódio, a gente te pede também para dar aquele like no vídeo e não deixar de se inscrever no canal, porque cada vez que você dá o like e se inscreve no canal, a gente vai conseguir atingir um número cada vez maior de pessoas e impactar, ajudando com informações, um bate-papo tão legal igual hoje. Obrigado aí Obrigado pela participação. convite. Uma honra, né, Roberto? Uma história divertido. muito bacana. Imigrante raiz na América. Raiz. E malha. Que malha. Tem isso também. Isso. Quando quiser me aí. chamar de novo, Gostei. estou à disposição. Adorei. Maravilha. Obrigado. Você viu? Terminando com essa animação aqui, gente. Um forte abraço a cada um de vocês. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Como você pediu, vamos em frente.